único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais leal, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O apóstolo Paulo disse que nós receberemos uma coroa, a coroa que já me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Receberemos a coroa da vida. Mas há uma visão no Apocalipse, no capítulo 3, em que todos os salvos, representados ali pelos 24 anciãos, com as suas coroas na cabeça, eles, quando chegam diante do trono de Deus, eles pegam as suas coroas e as lançam diante do trono, e dizendo: só Tu, Senhor, és digno. A coroa que recebemos é dele, e a ele nós entregamos e nos prostramos, coroando-o como o rei que de fato ele é. Agora, o legal é você pensar que o Deus, o Senhor do universo, cujo entendimento nos é impossível de alcançar, habita em nós. Em Lucas 17, no versículo 20, eu falo Lucas 17, estou em João 17, né? Aí não vai. Agora sim. Lucas 17, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Outras versões traduzem o reino de Deus está entre vocês por o reino de Deus está dentro de vocês. Outras dizem no meio de vocês. De fato, no grego, a tradução aqui pode mesmo ser dentro de vocês. E Jesus diz: o reino não vem com visível aparência e ninguém poderá dizer ele está ali ou ele está lá, porque na verdade o reino está dentro de vocês. Meu netinho nasceu e essa foi a coisa mais extraordinária que me aconteceu nos últimos tempos. É difícil explicar o sentimento de ser vô. O mais legal, olha a bobeira que vem aí. É a pessoa dizer: caraca, tu é vô? Você teve filho adolescente? Aí eu fico na minha quieta e nem falo a minha idade. Aí vai pra você ver, né? Coisa boa, né? Ser vô tão novinho, né? Mas então, o novinho fica por minha conta. Mas assim, o Theo nasceu e é uma coisa tão maravilhosa, é um negócio tão extraordinário
é um sentimento tão rico que não tem como explicar. E traz em nós os melhores sentimentos, os melhores desejos, os melhores sonhos, a renovação de muita coisa. O último dia meu lá em São Paulo, quando estive para o nascimento do neto, eu estava com ele no colo, aquela coisinha gracinha, e eu descobri que eu não perdi o jeito com o neném, porque eu tive 2 filhos e era eu quem os colocava para dormir praticamente todas as noites. Era eu que embalava os 2 muitas vezes. E eu só tinha uma coisa que eu não fazia, que era trocar fralda. Na minha época não era tão simples. Não era tão simples. Não era essas fraldas. O pessoal hoje faz chá de fralda, né? E aquele monte de fralda descartável. Não, a minha época era de pano mesmo. E eu dizia a Elaine, olha, o que você me pedir eu faço. Eu levanto de madrugada quantas vezes tiver que levantar. Mas trocar fralda, você me livra dessa? E ela era regente do coral da igreja. E um dia ela foi para o ensaio do coral e eu fiquei com o Marcos Vinícius. Gente, o Marcos Vinícius, eu acho que ele resolveu, falou, eu vou aprontar com meu pai. Eu acho que ele fez o que ele nunca tinha feito na vida e nunca fez mais depois daquela vez. Foi um terror. Então eu disse a ela que aquela fralda valeu por todas. Eu não precisava trocar mais. Mas com o Theo eu percebi que eu não perdi o jeito, né? Com o neném, de fazer dormir, de aninhar, coisa boa demais. E há muito tempo eu venho sendo desafiado pela minha mãe, que sempre me pede isso, e eu fico protelando. Ela quer que eu fique colocando mensagens num site, no Facebook. Aí, com o nascimento do Theo, eu falei, eu vou fazer isso como um testemunho do Evangelho, o meu testemunho do Evangelho para o meu neto. E para os meus netos que virão. E já no primeiro vídeo eu já disse para o meu neto e para os próximos que virão. Eu já estou cobrando o neto, o primeiro nem nasceu direito ainda, já estou querendo mais. 1 dúzia tá bom. E aí, é o meu testemunho. E eu coloquei Evangelho puro e simples, foi o nome que eu dei. Evangelho puro e simples. Mas não é muita presunção alguém querer dar testemunho do Evangelho puro e simples? Há alguém que possa mesmo dar um testemunho puro do Evangelho? Ora, se é o meu testemunho, já não é puro. Porque já traz as minhas percepções a respeito dele. A minha interpretação dele, a minha visão dele, o meu contexto, a minha história, as minhas experiências e a minha vivência. Então, a minha interpretação, a minha exposição, o meu testemunho a respeito do Evangelho não poderá ser de fato puro. Nenhum homem, por mais puro que por mais que seja próximo da pureza que tem o Evangelho, jamais poderá expressar o Evangelho realmente puro. Nesse caso, então, nós estamos impedidos do Evangelho puro, de o encontrarmos, de o vermos, de o percebermos. Não. O Evangelho puro é aquele que acontece dentro do coração. É o Evangelho que acontece na vida. É o Evangelho que é realizado pelo Espírito Santo no seu coração, no meu coração. Esse Evangelho é puro. Esse Evangelho transcende toda e qualquer exposição que alguém possa fazer a respeito do Evangelho. O Evangelho que nos habita, o Evangelho que foi implantado, introduzido, plantado mesmo como semente em nosso coração pelo Espírito, esse Evangelho é puro. E realiza o bem do Evangelho no coração em quem ele chega. É a habitação de Cristo em nós. Ele disse, eu virei e farei morada em vocês.
eu e o meu Pai viremos e faremos morada em vocês. Eu enviarei o Espírito da parte do Pai e ele habitará em vocês. O Evangelho puro é a habitação de Deus em nós, que realiza aquilo que mensagem nenhuma pode realizar, que pastor nenhum pode realizar, que obreiro, missionário, pregador, teólogo, filósofo nenhum pode realizar. Você pode ser exposto ao Evangelho da forma mais sublime por alguém. Mas o Evangelho mesmo, ele nasce, ele cresce, ele produz, ele vive em você. O vento sopra onde quer, disse Jesus. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, o Evangelho puro é realização do Espírito em nossa vida. E assim, qualquer pessoa que expõe ao Evangelho tem que entender que ele é apenas alguém que está apresentando um tesouro como se fossem vasos de barro. É um tesouro que ele não tem como expor, explicar o valor, a qualidade do que é de fato esse tesouro. Só quem é encontrado por Jesus é que vai entender, vai perceber, vai viver, vai experimentar em si, no seu dia a dia, de forma silenciosa, esse grande tesouro que está dentro de si, a tal ponto que, sem entender por quê, ele está pronto a vender tudo por causa desse tesouro. Ele dá a vida por causa desse tesouro. Ele não larga esse tesouro. E ele olha para Jesus e disse: este é o meu maior tesouro. Quem expõe o Evangelho tem que entender, e se o expõe da forma simples, o expõe de forma a trazer tão somente a mensagem do Evangelho, sem invenções, sem corrupções, sem mentir, enganar, sem fraudar, sem corromper, a mensagem simples conforme exposta pelo Evangelho, procurando apenas ser alguém que semeia, procurando ser alguém apenas que lança a semente, sabendo que o resultado é obra do Espírito, e quando o Evangelho chega, ele não tem poder sobre o Evangelho na vida dessa pessoa. Quem assim o faz, entenderá como o apóstolo Paulo, e vai clamar como ele: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o conselheiro dele? Quem é que pode expor as grandezas de Deus? Quem é que pode arrogar-se pretensiosamente, ser detentor do Evangelho? Onde é que você vai procurar o Evangelho? Na igreja presbiteriana? Na Assembleia? Na Universal? Na Congregacional? Na Batista? Aqui? Onde é que você procura o Evangelho? Nas palavras do Caio? O Evangelho está dentro de você. O Evangelho está em você. E o Evangelho deverá estar aonde você estiver. Palavras de pregadores. E graças a Deus o privilégio que temos de sermos expostos diariamente pela VMVTV a esse Evangelho simples, apenas semeado, como a expressão de vida do Caio e de outros que aqui pregam o Evangelho. Que bom que nós somos expostos assim, mas meu irmão, saiba que se você apenas olha para o que é externo em relação ao Evangelho, você ainda não entendeu. O Evangelho acontece aqui. O Evangelho acontece no coração. O Evangelho acontece quando eu sou tomado
pelo Espírito, habitado pelo Espírito, habitado por Jesus, habitado pelo Pai. É assim que o Evangelho puro se realiza. E sabe o que é legal? É que esse Evangelho, é tão puro, é tão verdadeiro, é tão sobrenatural, é tão inexplicável, que ele se ajusta, ele se adapta a qualquer pessoa, em qualquer situação. Não importa a história, não importa a capacidade intelectual, se é doutor ou analfabeto. O Evangelho puro, que se realiza no coração, realiza-se no coração do analfabeto que se apaixonará por Jesus e que perceberá um crescimento silencioso dentro de si, de algo novo, que vai crescendo. Jesus Cristo disse: o reino de Deus é como uma semente plantada. E que você, quando percebe, ela já criou raízes profundas e já se tornou externamente uma árvore frondosa. Ou então, Jesus disse que é como o fermento, que jogado na massa, leveda toda a massa. Você pode até ficar vigiando, ela leveda toda a massa, mas é algo que vai crescendo ali dentro. É uma pérola de grande valor, é um tesouro. E essa pessoa, por mais simples que ela seja, quando ela é alcançada por esse Evangelho puro realizado pelo Espírito, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que nasce como o vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai. O Evangelho é livre. E quando ele alcança o coração de uma pessoa, não importa quem seja, ele se tornará o filho amado de Deus. E imperceptivelmente, silenciosamente, ele vai produzindo na vida da pessoa os frutos do Evangelho. E essa pessoa começa a perceber que ela é habitada por alguém. Ela começa a perceber que ela não está só. Ela começa a perceber que há algo crescendo dentro dela. Ela começa a perceber que há uma nova vida sendo produzida dentro dela. E o Espírito confirma, testemunha, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz. Sendo habitados pelo Evangelho, sendo habitados por Jesus, o Espírito testifica com o nosso espírito de uma forma inexplicável. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Jesus. E sabe, eu não tenho como desistir dele. Ainda que eu quisesse. Isso não é possível. Ele me ama e continuará me amando. Ele me habita e continuará me habitando. Não importam os meus caminhos e os meus descaminhos. Não importam as minhas escolhas. Não importam os meus desvios, os meus deslizes. Ele habita em mim. Inclusive, essa habitação do reino de Deus em nós, o reino está em vocês. O reino está dentro de vocês, o reino está no meio de vocês, e podemos falar que todas essas traduções estão corretas, porque o reino, sendo o próprio Jesus, ele está entre nós, ele estava naquele momento historicamente entre eles, no meio deles, mas também dentro deles. E é assim conosco, ele está dentro de nós. Então, quando ele está dentro de nós, não importam as percepções exteriores. Isso não mudará o fato do Evangelho habitando aquela pessoa. Essa pessoa pode, inclusive, ser exposta às mais variadas doutrinas estranhas. Mas se ela for habitada pelo Espírito, habitada pelo Evangelho puro, que independe de teologias, independe de doutrinas,
independe de dogmas, independe de práticas, independe de usos e costumes, independe de qualquer moralismo, independe de qualquer coisa, ainda que essa pessoa venha a aceitar, a concordar, a assumir para si certas teologias, certas doutrinas, certos pacotes, lá no íntimo do seu ser, ela sabe que o que é determinante mesmo é que ela é de Jesus. Ela sabe que aquilo que a identifica é esse evangelho que habita dentro dela. Ela pode chegar até a descrer. Ela pode descrer de Deus como pensamento, como teologia evangélica. Esse Deus que na verdade jamais existiu. Mas ele pode pensar e descrer. Ah, mas o evangelho está ali dentro, crescendo, habitando silenciosamente. É assim que prostitutas, depois de noite de programa, podem ter alguns poucos segundos antes de apagar no dia seguinte na cama, depois das desilusões da noite. E saber que dentro dela habita alguém a quem ela apenas clama misericórdia. Assim é com o religioso enganado, sinceramente enganado, simplesmente ou simploriamente enganado, levado pelos engodos das igrejas, das religiões, dos pastores, dos pregadores que corrompem o evangelho puro e simples. Mas essa pessoa, ela sabe. Ela pertence a Jesus. E ela acorda com Jesus. Ela dorme com Jesus. Ainda que o dia seja cheio de tropeços. Porque o Evangelho é maior do que tudo isso. O Evangelho é maior que os seus erros. O Evangelho é maior que as suas decisões equivocadas. O Evangelho é maior que todos os seus deslizes. O Evangelho não depende desses caminhos, dessas decisões, desses equívocos, desses erros para se realizar como verdade espiritual no seu coração e para fazer de você filho de Deus, ainda que você não perceba isso. É a presença silenciosa, verdadeira, profunda de Jesus. Eu virei e farei morada em vocês. Foi isso que ele disse. Eu virei e farei morada. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estava mentindo? Não. Ele não estava mentindo. Eu estarei com vocês. Me diga, que obra Jesus deixou para que provasse a sua existência? Não tem. A obra de Jesus é aquela que se realiza aí dentro de você, dentro de mim, para que Ele e o Pai e nós sejamos um. Eu em ti, tu em mim, e eu e nós neles, para que sejam um. Essa é a obra de Jesus. É a presença misteriosa de Jesus, que ninguém explica, que só se entende com o coração. O entendimento que teve aquela prostituta, que entrou na casa de Simão, e Jesus estava lá na mesa, e ela prostrou-se aos pés de Jesus, e lavava os seus pés com lágrimas, e o enxugava com seus cabelos. Ela tinha entendido. Ela tinha entendido.
as parábolas que ninguém entendia. E Jesus dizia: vocês entenderam. Todos aqueles que de forma simples, singela, pela fé, acolhem no coração o Evangelho, entenderam tudo, ainda que não saibam explicar nada. E dependendo dos caminhos que nós sigamos na vida, essa presença imperceptível para nós, por causa das nossas escolhas e do amontoado de tolices, de entulhos que vamos agregando, a gente pode andar sem perceber isso. O Evangelho puro acontece no coração. E nós somos convidados a pensem nas coisas lá do alto, onde Deus está. Fixem o pensamento de vocês em Jesus. Ele habita em vocês. Fixem o pensamento em Jesus. Orem em todo tempo. Nós somos convidados a olharmos para dentro. Onde é que você está procurando Jesus? Olhe para dentro. Ele habita você. Ele habita em mim. Eu estarei com você, Adailto, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo. Então eu só preciso viver como quem vive com Jesus. E Ele está comigo quando eu acerto. E quando eu erro também. Ele não sai correndo de perto de mim quando eu erro. Muitos podem até se envergonhar. Jesus é todo amoroso e misericordioso e Ele conhece os que são seus. Eu devo viver como quem sabe dessa presença. Eu devo viver como quem sabe se habitado por Jesus. Eu sou chamado a expor a minha vida àquilo que realiza o bem do Evangelho em mim. E o que é o bem do Evangelho? É amor, é bondade, é graça, é misericórdia, é compaixão, é alegria, é vida, é prazer na natureza, na criação, nas coisas, é o olho bom. Eu sou convidado a abrir a minha vida e a expor a minha vida a tudo aquilo que alimenta a minha percepção daquele que habita em mim. Por isso que Paulo fala, pensem nas coisas que são do alto. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, fixe o pensamento em Jesus. Porque é nele que está a nossa esperança. É nele que está a nossa vida. Nós estamos buscando significado para a nossa existência em quê? Você está buscando todos os dias à sua volta significado para a sua existência na segurança do trabalho, da faculdade, do dinheiro, da casa, do carro, em quê? Você está buscando entendimento de Jesus e do Evangelho, estudando teologia, tentando entender os raciocínios a respeito de Deus, para então chegar a Deus? Meu irmão, o caminho é muito mais curto. O caminho é o caminho do travesseiro. O caminho é o caminho da porta fechada no quarto, entre você e o teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto te recompensará. Mas a questão é, quanto tempo nós temos para entrar no quarto em secreto? Quando nós vivemos apercebidos da presença de Jesus, e apercebidos não por causa de sentimento, porque os nossos sentimentos são variáveis, volúveis. Eles podem, em muitas situações, ser atacados pelas dores, pelas lutas, pelos dilemas da vida. Não é baseado em sentimentos. Hoje eu não estou sentindo Jesus. Ah, meu Deus, será que Jesus hoje foi embora? Eu não estou sentindo Jesus. Eu tinha um amigo que vivia por louvorzões, né? Então acontecia o louvorzão, ele sentia Jesus. Não tinha louvorzão, ele não sentia Jesus. E aí ele chegava na nossa reunião, ele estava para baixo. Quando ele estava para baixo é porque não teve louvor. Aí quando tinha louvorzão, ele estava animado, que Jesus estava. Nossa, Jesus hoje se manifestou poderosamente.
Como assim Jesus se manifestou poderosamente? Jesus habita em mim. Ele se manifesta poderosamente, é todo dia, toda hora. Quando você se apercebe e vive com a realidade, a verdade, a certeza da presença, porque foi Ele quem disse que seria assim. Foi Ele que disse que estaria comigo. Foi Ele quem disse que habitaria em mim. Foi Ele quem disse que o Espírito habitaria em mim. Foi Ele quem disse que o Evangelho colocado em mim realizaria o bem do Evangelho em mim. Ele disse isso. Então é verdade. E eu dou razão a Ele. Eu creio nele. Isso é fé. É dar razão a Jesus. Fé é a fé de Abraão, que Jesus diz, vai, e ele acredita e vai. Que ele diz, eu farei de você uma grande nação, ele acredita. Ele diz, eu darei a você um filho, ele acredita. E ele pede o filho, entrega ao teu filho, ele continua acreditando. Que ele pode ressuscitar o menino, porque afinal de contas ele disse que desse menino eu serei uma grande nação. Então, se ele está me pedindo esse menino, é porque ele vai ressuscitar esse menino. Isso é fé. É saber que é verdade o que ele disse. Então, eu vivo na certeza de que ele habita em mim, não porque eu sinto que ele habita em mim tão somente. Embora eu sinta essa presença. Não é porque eu quero que ele habite em mim, embora eu queira e queira muito. Mas é porque ele disse que ele habita em mim. Então é verdade. E quando isso é assim, a oração deixa de ser ritual. O rito de estar em algum lugar apropriado, especial, específico para orar. O culto, esse ambiente nosso aqui, esse lugar de reunião, não é mágico. Porque não é aqui que ele habita. É aqui que ele habita. E ele habita em mim de uma forma que só fala comigo. Com a minha realidade, com a minha história, com a minha vida, com a minha necessidade, com o meu contexto. O mesmo em você. Sabe, não é um pacote. É personalizado. Nós recebemos algo tão incalculável que é seu, para você, personalizado. E é de graça. E é graça. Eu não gosto de dizer que é de graça. Porque na verdade não é de graça. Ele custou o sangue dele. Custou caro. Não tem preço o que custou. É graça. É favor imerecido. É privilégio. Que ultrapassa em muito a qualquer coisa que nós pudéssemos imaginar que seria possível acontecer. Então, viver apercebido da presença dele faz com que essa reunião seja o privilégio de um encontro para alimentar esse evangelho que está dentro de mim. Eu não venho aqui para encontrar evangelho não, porque eu já venho com ele. Eu não venho aqui para encontrar Cristo não, eu já venho com Cristo. E quando eu vou embora, eu não deixo Cristo. Ele vai comigo. E ele continua comigo. Então, a oração é conversar com ele. É uma pessoa que está presente. Então, as lutas, é com ele que se fala. Porque ele está do lado. Nas noites, conversa-se com ele. Dorme-se falando com ele. Acorda falando com ele. Toma banho falando com ele. Nada falando com ele. Joga bola falando com ele. Caminha falando com ele. Não é rito. É vida. Não é magia, é existência real, realizada no chão duro da vida. Com todas as pedras, com todos os percalços, com todos os buracos, com todos os vales, com todas as dores, com todas as tempestades, com tudo o que a vida reserva a qualquer pessoa. Mortes, vidas, nascimentos, netos, perda de filhos, perda de emprego, de dinheiro, de saúde, tudo que a vida reserva a qualquer pessoa. Mas caminha-se, sabendo que Jesus está aqui com a gente. Para concluir, é uma pena que muitas pessoas, devido ao fato de estarem expostas
e estarem acolhendo em seus corações falsos evangelhos. Evangelhos corrompidos por pregadores que usam do evangelho para benefício próprio, para enriquecimento, para estelionato, para o engano, para escravizar pessoas, para manter controle moral sobre elas. As teologias daqueles grupos que, ainda que mais, digamos, corretos, que não estão aí no mercado de enganação, mas que trazem os seus pacotes teológicos e fazem Deus, ou tentam fazer Deus caber dentro daquele pacote, é uma pena que percam essa percepção com tanto entulho que carregam para dentro de si. É uma pena que algumas pessoas, sem religião nenhuma, sem teologia, sem filosofias, apenas por causa de caminhos que escolheram seguir por diversas razões que o Pai sabe, e que andam hoje caminhos tão tristes, de práticas tão que diminuem o ser. Que pena. Que pena que eles não percebem. Mas o Evangelho é maior do que isso. É maior do que eles. É maior que o caminho que escolheram. E Deus sabe. Jesus conhece. Ele sabe por que as pessoas seguiram aquele caminho. Ele sabe quais foram as dores, as fraquezas, as neuroses, os traumas. Ele sabe. E Ele tem misericórdia. Sabe por quê? Porque Ele guia as ovelhas dele. Ele disse isso. Ele também disse isso. Eu guiarei as minhas ovelhas. Elas entrarão, elas sairão, elas encontrarão pastagens. Aquilo que o Pai me deu, as minhas ovelhas, é maior do que tudo. Você já parou para pensar que Jesus disse que aquilo que o Pai lhe deu, que somos nós, é maior do que tudo? E Ele diz, da minha mão, ninguém pode arrebatar. Teologias não arrebatam a ovelha das mãos de Jesus. Dogmas, heresias, caminhos errados, estranhos, que uma ovelha resolveu seguir, o pastor vai atrás delas. Sem que elas percebam, ele as carrega. Mas haverá um dia em que a luz brilhará. E o dia que a luz brilhar, os falsos pregadores, os que corromperam o Evangelho, serão expostos à luz da verdade do Evangelho puro. E ai deles. E todos aqueles que acumularam entulhos, que as impediram de perceberem e viverem a beleza, a grandiosidade, a sublimidade do Evangelho em suas vidas, também perceberão a beleza do Evangelho e dirão, era exatamente isso que cada noite eu sabia que estava em mim. Era exatamente isso que eu sempre percebi, mas nunca consegui entender e explicar. E todas as teologias, ideologias, pensamentos, todos os ismos, todas as denominações, todas as percepções, todos os desvios, todos os atalhos, todos os erros, todos os caminhos equivocados, tudo isso ganhará a luz da verdade, da misericórdia, da bondade e da graça de Jesus, e a pessoa com alegria mergulhará na vida. Este é o Evangelho puro, que eu não posso expor como puro, porque ele só acontece aí. E ele sabe, e você sabe.
A minha oração é que Deus nos permita perceber isso. Que Deus me dê a graça, é o que eu peço a Ele. Senhor, me dê a graça de viver apercebido da Tua habitação em mim. Permita-me viver como filho amado, que caminha lado a lado contigo. Ó Pai, é isso que pedimos a Ti. E agradecemos muito pelo privilégio de sermos habitados por Ti. O Senhor se dignou a vir a nós. O Senhor se dignou a habitar entre nós, a viver entre nós, a morrer por nós, a derramar o seu sangue por nós, para que em nós se realizasse a vida e o amor triunfasse. Obrigado, Senhor, porque o amor do Senhor triunfou em nossa vida. E obrigado porque ainda que sigamos caminhos que são tão estranhos, caminhos que nem nós mesmos queríamos seguir e que nem entendemos por que seguimos. Obrigado porque sabemos que lá no final, quando a luz da verdade brilhar com toda a sua intensidade, quando os segredos dos nossos corações forem expostos diante de nós, de novo, perceberemos o amor triunfando e as tuas palavras dizendo: venha bendito do meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.